todos. Nossa equipe formada por mim, Karina, Juliana, Priscila e Flávia. Nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, criação e inovação e entrevistar um empresário de sucesso e inovador na sua área, professor Daniel. Bom dia, professor. Nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre a sua ideia, sua empresa e como o senhor faz essa gestão. A minha empresa? Eu tenho uma empresa de consultoria hoje, mas antes dela ser uma empresa de consultoria, ela é uma empresa de informática. Eu abri minha empresa em 1994, como empresa de informática mesmo, de desenvolvimento de sistemas, software, de tudo que é tipo softwares corporativos, né? A receber, a pagar, caixa de bancos, entre vários outros. Os sistemas eram até personalizados de empresa para empresa. Na época, a necessidade era grande desse tipo de empresa. Hoje tem bastante, né? Tem bastante empresa que faz esse tipo de desenvolvimento e algumas têm até algumas coisas padrões, que apesar de custarem caro, pelo menos funcionam, né? Hoje não, hoje eu não trabalho mais com isso, obviamente, porque não tenho a infraestrutura que deveria ter nos dias de hoje. E transformei a minha empresa como uma empresa de consultoria. Então toda aquela experiência que eu tive, né, como empresa de desenvolvimento, eu estou levando agora para as outras, mas obviamente agregando não só a parte de informática, mas também de finanças, entre outros que você tem conhecimento até quando está trabalhando na área e pela própria formação. Professor, em que momento o senhor decidiu empreender? No momento eu decidi me tornar empreendedor. Eu acho que no momento que eu percebi que era especialista na área que eu estava trabalhando. Trabalhava como funcionário na área de informática. Quando a gente percebe que conhece bastante sobre o mercado, que você tem bastante contato no mercado, é que você começa a tomar essas decisões. Eu acho que isso é um ponto principal, você se tornar empreendedor de uma coisa que você entenda bem, você seja especialista. Professor Daniel, você acredita que sua empresa é Claro, você tem inovadora? que ser o tempo todo inovador no sentido de você criar um diferencial. Qualquer tipo de negócio tem isso, seja de consultoria, seja uma indústria, um comércio. Se você não inovar, você não vou dizer que você vai ser mais um, você simplesmente vai ficar para trás, porque você não faz, o outro faz. Você não inova, o outro inova. Engraçado que consultoria, onde é que está a inovação? Cada empresa que você visita, você vai inovar, você vai criar um diferencial. Não é que você vai encontrar alguma coisa que eles não sabiam que existia. Você vai criar um método, vai descobrir um método de você administrar aquela empresa, utilizando justamente o perfil deles. Isso já é uma inovação, já é uma criação nova, né? O que você faz para a sua empresa se manter no mercado por tanto tempo? Inovar, né? Inovar é essa questão. Fazer com seriedade as coisas. Eu acho que cada coisa tem o seu jeito de fazer, né? Uma fábrica é para você produzir algo. Um comércio é para você vender algo. Uma consultoria é para você prestar um serviço. Então, o que você faz para qualquer uma dessas empresas se manter no mercado? Tirando a questão da inovação, que é uma obrigação, né, para você se manter, eu acho que a seriedade e fazer a coisa bem feita é que vale a pena. Por exemplo, quando você fabrica bem um produto, é óbvio que as pessoas vão gostar do seu produto e vão comprar ele para sempre. Quando você é um comércio, o seu princípio de trabalhar bem pode ser só pelo atendimento, bom atendimento. Então as pessoas, às vezes, não importa se custa caro, não importa se custa barato, a qualidade, tanto do atendimento como dos próprios produtos, já garantem a existência dela. E da consultoria é a mesma coisa. Faça o serviço sério, né? Trabalhe com afinco, traga resultados, pesquise, estude, que daí sim, aí você vai continuar a sua confiança no mercado e você permanece nele por muito tempo. Bom dia. Professor, em que momento você decidiu mudar de ramo na sua empresa e por quê? Uma indústria de autopeças. Indústria não, né? Era uma empresa que revendia fixação automotiva. O que aconteceu? Na época que eu abri essa empresa, 2 anos depois, o mercado ficou completamente não propício. Ou seja, eu lembro que era final dos anos 90, algumas questões de conjuntura econômica eram completamente desfavoráveis, principalmente na área da autopeça, que era muito produto importado, e quando veio a liberação, por exemplo, do câmbio no final dos anos 90, é que acabou de vez. Aí eu tive que me desfazer da empresa, eu tive que vender ela, né? Apesar de funcionar e de ter até uma certa lucratividade, mas quando eu percebi, eu tive que me livrar dela. Existem alguns casos assim, bem clássicos dos anos 90. O mais clássico que eu conheci até hoje é das empresas que vendiam aparelho de celular.
Eu lembro disso que um amigo meu, ele tinha uma empresa de celular, ele tinha 3 empresas de celular. Ganhou muito dinheiro com elas. O que as empresas de celular faziam? Vendiam celular. Mas isso você consegue hoje numa operadora de celular, né? Qualquer lugar, numa loja, eles te dão quase o celular. Não, ele vendia aparelho de celular. Quando ele começou a vislumbrar que algumas operadoras elas alienavam o aparelho à conta telefônica, ou compre com desconto e pague a conta telefônica, ele simplesmente se livrou dessas empresas. Eu lembro que na época ele tinha pago 20, 30 mil para fazer cada uma, ele vendeu todas elas por quase 500 mil reais, as 3 empresas, que eram grandes mesmo. E quando ele vendeu, não deu 2 anos, todas as outras fecharam, inclusive as que ele tinha vendido. Você vê que isso também é um empreendedor, uma visão empreendedora. Quando você vê que o negócio não pode dar mais certo, você tem que saber a hora de sair. Coitado de quem, obviamente, fica com os restos, né? Mas a questão do inovador, do empreendedor, é isso. Eu sei a hora de começar e eu tenho que saber a hora de acabar. Mas não dá para, por exemplo, transformar o negócio, dá para transformar também. Mas não pode esquecer. Se o mercado está sinalizando, tem que parar. Na sua empresa, você usa métodos sustentáveis? Eu acho que sim. Eu acho que o próprio pensamento da empresa em si, a gente já pensa em sustentabilidade, né? Por exemplo, você não quer economizar energia dentro do escritório sem mudar a qualidade, né? Sem pensar, obviamente, em economizar. Até para o combustível. Você teve clientes que eu já fui visitar de ônibus, ou então tem empresas que você vai visitar, você sempre, quando você vai com o seu sócio, você sempre vai num carro só. Não tem esse negócio de cada um vai no seu e cada um esbanjando. Então, acho que o tempo todo você tem que pensar nisso, sustentabilidade. Até para trabalhar com papel reciclado, você tem que transformar ele em bloco de rascunho, ou usar o mínimo papel possível. Isso são questões que se você tenta implementar e coloca como regra dentro da sua empresa constantemente, porque a gente depende disso futuramente. Em algum momento, o senhor pensou em fechar a sua empresa? Eu já pensei em mudar de ramo e mudei, né? A minha empresa era de informática e passou a trabalhar com consultoria. Quando a gente trabalhava com informática, o negócio era promissor, sempre foi. Os anos 90 eles foram muito carentes de informática, de profissionais de informática. Então, claro, não faltava trabalho, só que não faltava muito. A gente aproveitava todas as oportunidades, você pensa que não pode se queimar no mercado, que você não tem controle sobre isso, embora tenha, né? Mas eu lembro que na época era tanto trabalho, tantas questões, tantas particularidades que eu dormia 3 a 4 horas por dia. Eu não tinha lazer, não tinha sábado, não tinha domingo, fim de semana. Isso é uma das condições fundamentais para você funcionar, para você ter uma empresa. É justamente você controlar a sua hora de descansar e a sua hora de trabalhar. Porque se você não descansar, você não rende, você não produz. E quando você começa a ficar improdutivo, você percebe que o negócio não tem mais jeito. Aí ou você abandona o negócio, ou então você simplesmente atualiza ou modifica o seu ramo, foi o que eu fiz. Eu transformei a minha empresa de informática numa empresa de consultoria. E hoje trabalho como consultor, tenho bastante trabalho, sei administrar muito bem isso. O detalhe é que a gente tem que saber sempre a hora que você tem que parar, pensar e repensar a sua empresa para você continuar inovando. Né? Então, assim encerramos a nossa entrevista com o professor Daniel. Muito obrigado, professor. Esperamos ter atingido o nosso objetivo de trabalho.